Bom dia, galera, tudo bem? Então, depois dessa nossa aula hoje do Zoom, que a gente fez a correção e eu expliquei um pouquinho mais para vocês sobre a decomposição em fatores primos utilizando as divisões sucessivas. Então, hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre MDC, que é o chamado máximo divisor comum. O que é o máximo divisor comum? Então, se ele já fala em divisor, então isso quer dizer que eu vou ter que comparar alguns números, tá? 2 ou mais números, e entre esses números eu vou ver qual é o divisor maior entre eles que seja comum, tá? Vocês vão ver um exemplo aqui, mas antes disso, vamos relembrar sobre divisores. Então aqui eu coloquei dois exemplos pra gente. Primeiramente, divisor de 30 e depois o divisor de 70. Então vamos lá. Vocês lembram que pra gente fazer os divisores, a gente tinha que fazer o quê? Ó? Eu teria lá divisores do 30. Lembra que eu expliquei para vocês que sempre os divisores do número, o 1 e o próprio número entram nesse esquema aqui, ó. Então vamos pôr o 1 e o 30. Por nosso número ser par, então eu vou pôr o 2. 2 vezes quem que dá 30? Sabemos que 2 vezes 15 dá 30. Se eu somar os algarismos dá 3, então, ou seja, também divide por 3. Então vai ficar 3 vezes 10, né? E, deixa eu só arrumar aqui, mais dois números que vão aparecer, vai ser o 6 vezes o 5. Então temos esses divisores aqui, ó. 1, 2, 3, 6, 5, 10, 15 e 30. Não temos mais divisor para o 30. Agora vamos para o 70. Então, divisor do 70, o 1 e ele mesmo entra no nosso esquema, é par. Então, 2 vezes o 35 dá 70. Por 3 não vai dar, porque a soma dá 7. Por 4, se a gente for dividir 70 por 4, também não vai dar. Termina em 5. Então, eu vou usar termina em 0, eu vou usar o 5, né? Porque a gente sabe que para dividir por 5 precisa terminar em 0 ou em 5. Então aqui vai ficar 5 vezes o 14 e a gente vai ter aqui o 7 vezes o 10. Então esses são os divisores de 30 e de 70. Então agora percebam comigo aqui, ó. Se eu quisesse o maior divisor comum entre eles, eu teria que vir aqui, ó. Vou ver qual é o maior número que se repete nos dois. Nesse caso seria quem, ó? Procurando aqui a gente vai encontrar o 10. Então o 10 seria o máximo divisor comum entre o 30 e 70. Vou fazer um outro exemplo aqui para vocês agora, calculando através dos divisores também. Então vamos pegar aqui, ó. Eu tenho lá os divisores do 24, mesmo esquema. Então os divisores do 24 vai ser quem? Vai ser o 1 e o 24. Depois o 2 e o 12. Se eu somo dá 6, então quer dizer que dá o 3 também. Então vai ficar 3 vezes 8. O 24 também eu tenho na tabuada do 4, então vai ficar lá 4 e 6. Então vejam lá que a gente achou os divisores do 24. Agora vamos para os divisores do 36. Então vai ser o 1 e o próprio 36 é par. Então vai ser o 2 e o 18. Se eu somo os algarismos, eu tenho 9. Então quer dizer que eu também posso usar o 3. Então vai ser 3 vezes o 12, né? Que 3 vezes 12 dá 36. Eu vou ter lá o 4 vezes o 9. E, por último, a gente tem lá na tabuada de 6 o 6 vezes 6. Então, como é 6 vezes 6, eu vou pôr o 6 apenas uma vez, tá? Então aqui vai vir o 6. E eu gosto que vocês façam desse estilo que eu estou fazendo, porque os divisores vêm se fechando até chegar no meio. E a gente tem certeza
que não está faltando nenhum. Então agora veja aqui, eu quero o maior divisor comum de 24 e 36. Então vamos olhar aqui o maior número que vai se repetir nos dois, ó. Se a gente for procurar bem, o maior número que se repete nos dois vai ser o nosso número 12. Vamos pegar o 12 aqui, ó. O 12 é o maior número que se repete entre esses divisores do 24 e do 36. Então a gente pode afirmar que o MDC de 24 e 36 é o número 12. Mas vejam bem, pessoal, aqui acontece o seguinte: esse método vocês podem utilizar, pode utilizar tranquilamente, mas tem horas que os números vão ser maiores. Por exemplo, aqui já, ó, 180, 120 e 240. Para fazer os divisores deles, vai bastante número, então a gente perde um pouco de tempo aí. Mas eu vou ensinar vocês aqui a fazer pela decomposição das divisões sucessivas primeiro, tá? E logo após a gente vai fazer uma divisão simultânea. Vocês vão ver que é legal, que vai ser o método que eu quero que vocês utilizem. Vai ser esse, né? A gente tem que saber todos, mas o mais usual vai ser esse e o próximo. Esse daqui a gente usa também, mas não é tão usual porque às vezes os números são muito grandes e a gente não consegue achar todos os divisores. Às vezes acaba falhando aí. Então vamos lá. Vamos fazer a divisão sucessiva igual a gente estava fazendo nos exercícios que eu mandei para vocês naquele formulário. Então vamos pegar o 180. Aqui obrigatoriamente, se começar par, eu uso 2, né? Então vamos lá. O 2, dividindo o 180 por 2, eu vou ter 90. Continua sendo par. Eu uso o 2 de novo. Agora já não é mais par. Vou somar. 4 mais 5 deu 9, então eu posso usar o 3 agora. Usando o 3. Fica 15, vou usar o 3 de novo. Dá 5. Dá 5 e dá 1. Não esqueçam que o objetivo da gente é chegar com o nosso número de 1. E por último, a gente faz o quê? Faz o esqueminha lá da potência, ó. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o 120. Então vamos lá. Como ele é par, vou usar o 2. Então 120 por 2, 60 por 2 de novo. Vai dar 30. Por 2 de novo dá 15. Então a gente já sabe que o 15 dá por 3. Dá 5. Dá 5 e dá 1. Então vamos fazer a potência. 2 à terceira. Vezes 3 vezes 5. Agora só faltou o do 240. Então vamos fazer do 240. Por 2 dá 120. Então agora o que vai acontecer? Ó? Se deu 120, a gente já tem toda a decomposição do 120 aqui, porque ela ficou igual a que a gente já tinha. Então vai lá. O 2 e dá 60. O 2 dá 30. O 2 dá 15. Por 3 dá 5. E por 5, não, o objetivo é chegar no 1. E agora a gente faz a potência. Então, 1, 2, 3, 4. Então, 2 a quarta vezes 3 vezes 5. Pessoal, aqui agora é muito importante essa dica. Como que eu vou calcular o MDC utilizando as decomposições? Agora a gente vai precisar olhar lá na parte das potências, certo? Eu tenho que pegar as potências que são iguais. Vou pegar os números que são iguais na parte da potência, mas aqui tem o menor expoente. Por exemplo, aqui, ó, 2. Eu tenho a do 2 aqui e também tenho a do 2 lá. Qual eu vou utilizar? Eu vou utilizar a que tem o menor expoente. Então eu vou utilizar essa aqui por enquanto. Agora tem 3 em todas as nossas decomposições. Apareceu o 3 aqui, apareceu o 3 aqui e apareceu o 3 lá. Qual deles tem menor expoente? Lembrando que quando não tem nada em cima do número, é número 1. Então aqui é 2, ó. Aqui é 1 e aqui é 1. Então eu vou utilizar um desses 3 que tem a potência 1, porque é a menor potência que eu preciso.
E o número 5, eu tenho em todos também, ó. Tenho 5 aqui, tenho 5 aqui e tenho 5 lá. Todos eles têm a mesma potência, então eu posso utilizar qualquer um deles. Lembrando, pessoal, que vocês vão pegar os números que são iguais, tá? E utilizar apenas um deles. E esse tem que ser o que tenha menor expoente, beleza? Agora a gente vai fazer uma multiplicação, ó. Vamos montar uma nova potência. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Isso aqui é o que pra gente? Ó, vamos resolver? 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é 4, vezes 3, vezes o 5. Então 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então veja que é um outro método de a gente achar. Então o MDC entre 180, 120 e 240 vai ser igual a 60. Então se a gente fosse fazer pelo método dos divisores, a gente também iria encontrar o número 60. Mas eu acredito que aqui foi bem mais fácil do que a gente expandir todos os divisores dos números. Imagina lá, fazer os divisores do 180, fazer os divisores do 120, fazer o divisor do 240. Vamos fazer um teste aqui só para ver? Se eu pegar o 180, quantos 60 eu preciso para dar o 180? 3 vezes. Então, ele já dividiu pelo 180. Para o 120, eu vou precisar de 2 vezes o 60. Então, também deu certo. E o 240 eu vou precisar de 4 vezes o 60. Então isso quer dizer o quê? Que de todos os divisores desses números, o 60 é o maior número que é comum entre esses três aqui. Beleza, galera? Não é tão difícil, né? Agora eu vou mostrar para vocês o método de divisões sucessivas. É onde a gente vai fazer praticamente esse mesmo processo aqui, tá? Só que os 3 números ao mesmo tempo, beleza? Então só vou apagar o quadro aqui, arrumar ele rapidinho e já volto com vocês. Então voltando aqui agora, galera. Então vejam bem, eu vou fazer o seguinte, vou pegar o mesmo exemplo que a gente fez daqueles 3 números lá, 120, 180 e o 240, para a gente comparar os resultados, tá? Mas agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pôr todos os números de uma vez só. A gente vai fazer toda essa decomposição de uma só vez. Preciso que vocês prestem atenção no seguinte. Vai ser assim, ó. Desses 3 números, existe algum que eu posso começar por 2? Então a gente olha aqui e vê o seguinte, que todos eles podem ser divididos por 2. Então isso vai acontecer, ó. Se todos eles podem ser divididos por 2, quando acontece isso com o número que vem aqui, vocês vão fazer uma marcação do lado dele, tá? Quando o número dividir, então, a linha inteira, isso quer dizer que vocês vão fazer um asterisco do lado dele. E agora a gente vai fazer as divisões. Então, 120 por 2, 60. 180 por 2, 90. E aqui, 120. Então, vocês viram que aconteceu praticamente o mesmo processo do anterior, só que os 3 ao mesmo tempo. Então agora eu vou olhar de novo. Será que algum desses números ainda eu posso continuar por 2? Novamente, o que aconteceu? Todos os números são divisíveis por 2. Então eu faço uma marcação aqui e continuo minha operação. Então vai ficar 30, 45 e 60. Aqui que é a parte importante agora, pessoal. Algum desses números dessa linha podem continuar por 2, certo? Então, se algum desses números pode continuar por 2, a gente continua. Mas, nesse caso, tem um dos números que não divide por 2. Então, isso quer dizer o quê? Que eu não vou fazer a marcação nesse número, porque o 45 não dividiu por 2. Então, eu só vou dividir os que deu. Então vai ficar 15,
repete o número que não deu para utilizar e vai fazendo as divisões. Antes de tentar outro número, pessoal, tem que ver se algum número da linha ainda não dá para dividir por 2. No caso, o 30 ainda continua dividindo por 2. A gente repete o 15, repete o 45 e... Agora sim, vemos que não tem nenhum número par mais, a gente tenta o 3. Algum desses números aqui divide por 3? Então aqui, observando, o que aconteceu? Os 3 números vão dividir por 3, então faz uma marcação lá do lado do 13 e continua as divisões. Então vai ficar 5, 15 e 5. Agora, posso continuar por 3 em algum ainda? Ainda tenho 15, que dá para dividir por 13. Então, repete todo o resto. E agora, né, já sabemos então que para finalizar, aqui vem o número 5. E o que aconteceu? Ó? Os 3 números que estão aqui dividem por 5. Então a gente faz uma marcação no número 5. E o objetivo aqui, ó, é que toda a nossa última linha chegue no 1. Igual a gente fez lá no outro. Só que aqui agora a gente já tem direto, ó, os números que a gente vai multiplicar. Basta multiplicar aqui então agora. Então o MDC desses números vai ser igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Que foi o mesmo resultado que a gente obteve no exercício anterior, fazendo pela decomposição sucessiva, mas um número separado por vez. E aqui é a mesma coisa, ó. É a simultânea, mas também com divisões sucessivas. A gente só tem que tomar cuidado aonde? Quando o número que está aqui divide todos os que estão lá, a gente faz uma marcação. Terminando aqui, então, esse MDC vai ser o mesmo 60 que a gente havia encontrado no outro exercício. Vamos lá aqui agora. Calcular o MDC entre 12, 15 e 18. Então, colocamos os 3 números, 12, 15 e o 18. E vamos lá. Algum desses números divide por 2? Então, a gente sabe que o 12 e o 18 dividem por 2, o 15 não. Então, não faz marcação, pessoal. Não marca por quê? Porque o 15 não divide por 2. Então, vai ficar 6. Repete o 15 e aqui 9. Agora, algum desses 3 números aqui divide por 2 ainda? Sim, o 6. Os outros, repete, ó, repete, não tem o que fazer. Por 2 não dá mais. Vou tentar o 3. A gente sabe que os 3 números aqui dividem por 3. Então a gente vai fazer o quê? Vai marcar o 13. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 5 e aqui dá 3. O 3 ainda divide por 3 para dar 1. E por último, o 5. Então finalizamos. Ó. Toda a nossa linha final ficou número 1. E o único número que a gente marcou foi quem? Foi o número 3. Então o MDC de 12, 15 e o 18 vai ser igual a 3. Se vocês forem lá colocar os números divisores para a gente tentar ver bem certinho lá pelos divisores, aqui seria quem? Seria o 1, o 12, o 2, o 6, o 3 e o 4. Aqui, o 1 e o 15, o 3 e o 5 e acabou. E aqui, 1 e 18, 2 e 9, daí 3 e 6. Então vocês vejam que o maior número que se repetiu quando eu separei os divisores agora aqui mentalmente, realmente foi o número 3, beleza? Agora aqui uma bem simplesinha. Calcular o MDC entre 25 e 20. Vamos lá, 25, o 20. Veja que o 25 não divide por 2, mas o 20 divide. Então, eu preciso fazer essa operação. O número que não deu, a gente repete. Como o 2 não dividiu todo mundo, não vou marcar ele. Continuo por 2 porque o 10 divide por 2.
O 25 não. Por 3 agora. Nenhum desses números divide por 3. Então isso quer dizer que eu posso passar para o próximo número primo, que era o número 5. E o número 5 vai dar certo. Então vai dar 5 aqui e 1 aqui. Como ele dividiu os dois números, a gente faz uma marcação no 5. E o último 5 para nossa última linha ficar 1. Então a gente sabe que o MDC aqui vai ser igual a 5. Agora eu vou comparar com vocês no método dos divisores, ó. Então vamos fazer lá os divisores do 25. Vai ser o 1 e o próprio 25. E daí o 5 vezes 5. Então veja que não tem outro número mesmo. E o 20 agora. Divisores do 20. Vai ser o 1 e o 20. Daí o 2 com o 10 e o 4 com o 5. Aqui a gente já sabe, ó, que o MDC é igual a 5. Agora comparando por aqui, ó, qual é o maior número que se repete entre esses dois? Ó? Aqui tem 1, 5 e 25. Então aqui não tem o 25, então só pode ser mesmo o 5. Então o máximo divisor comum entre 25 e 20 realmente é o número 5. Para quando os números são pequenos, pessoais, a gente pode fazer pelo método do divisor, tá? Mas eu aconselho vocês a tentar utilizar sempre esse método aqui, tá? Sempre esse método aqui. E às vezes pode aparecer 3 números, às vezes vai aparecer 4 números, 2 números, mas o método vai ser o mesmo. Então por isso que esse método é melhor. Imagina se a gente pega um exercício que tem 5 números para calcular o máximo divisor comum e fazer pelo método dos divisores, é complicado. E quem achou mais fácil fazer pelas divisões sucessivas, mas cada número aqui sozinho, depois transforma a potência, escolhe quem é igual de menor potência, também pode fazer. Mas vocês conseguiram perceber que esse exemplo aqui, né? Esse método, ele já te dá o resultado final na hora. Não precisa escolher mais nada. Os números que você marcou aqui do ladinho, basta multiplicar, que é o resultado final que a gente precisa. Fazer mais 2 exemplos aqui para a gente terminar, e daí eu vou deixar a atividade para vocês, beleza? Então vamos lá, MDC entre 84 e 63. 84, 63, a gente põe a barrinha. Por 2, posso só o 84. Que vai virar 42 na divisão e 63 a gente repete. Ainda posso 42 por 2. Eu vou pôr o 2 aqui e vai ficar 21 e 63. Vocês viram que até o momento eu não marquei o 2 porque ele não dividiu todos os meus números quando eu estou fazendo a decomposição. Por 2 já não dá mais porque eu não tenho número par. Então eu vou tentar o 3. 2 mais 1, 3. Esse pode. 6 mais 3, 9. Então esse também pode. Então vocês viram que agora os dois números vão ser divididos por 3. Ou seja, vou fazer a marcação no 3 e vou dividir. 21 por 3 dá 7. E 63 por 3 dá 21. E agora a gente vai fazer o que aqui? O 7 eu não posso por 3, mas o 21 eu ainda posso dividir por 3 mais uma vez. Então vai ficar 7 e 7. E agora para encerrar, o que vai acontecer? Por 5 não vai dar mais, porque não é 0 ou 5 o final. Então eu vou pular para o próximo número primo, que é justamente o número 7. E ele vai dividir os dois números aqui. Então eu faço uma marcação e aqui embaixo a gente encerra com a nossa linha apenas de números 1, tá? Vou fazer o que agora? Feito a decomposição, chegou no 1 aqui, feitas as marcações, basta a gente multiplicar. Ó. Então o MDC do 84 e do 63, ele vai ser igual a 3 vezes o 7. Então o nosso MDC é igual a
21. Beleza? Vocês viram que é bem mais fácil fazer aqui, que você já vai fazendo a decomposição e no final basta multiplicar os números que você fez o asterisco do lado deles, tá? Bem tranquilo, né, pessoal? Não é difícil. Estou fazendo bastante exemplo aqui para não sobrar nenhuma dúvida aí para vocês. O último exemplo. 25 e 12. Por 2. Só o 12, então não marco o 2. 25 e 6 por 2 de novo. Só o 6. Agora eu vou pro 3, que vai dar 1. Vou pro 5, que dá 5. E pro 5, que dá 1. E agora, pessoal, o que aconteceu aqui? Nenhum número foi marcado. Esse é um caso especial. Então eu vou calcular ele para vocês aqui pelos divisores, tá? Vou fazer os divisores do 25 e os divisores do 12. Então os divisores do 25 a gente já tem aqui, ó. Então os divisores do 25 vai ser o 1, o 5 e o próprio 25. Agora vamos pegar os divisores do 12, que vai ser o 1 e o 12, o 2 e o 6, o 3 e o 4. E agora? Qual é o maior número que se repetiu nos divisores deles? É o número 1. Vamos lá, então o MDC entre 25 e 12 é igual a 1. Ou seja, quando vocês fizerem esse método aqui e nenhum número que vocês colocaram do lado, vocês fizeram uma marcação, isso quer dizer que o resultado final vai ser 1, tá? Assim também se vocês fizerem pelas divisões sucessivas, mas separadamente, se vocês olharem lá nas potências e ver que não tem nenhuma potência em comum entre eles, vocês põem o resultado como 1. Beleza, galera? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem pra gente tirar as dúvidas de vocês. E até a próxima.